iniciando mais um estudo do projeto da Casa da Acolhida, na leitura e reflexão dos capítulos do livro Fonte Viva. Hoje nós iremos fazer uma breve reflexão sobre o capítulo 26, intitulado Obreiros sem Fé. Antes de iniciar, convido a todos que possamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e que possamos nos unir em sintonia com a espiritualidade maior que tem nos acolhido, que tem nos amparado, que tem trazido aos nossos corações o entendimento, as reflexões, o consolo e a esperança, nos dando sabedoria para seguirmos firmes nas jornadas pelo plano terrestre, amparados pelo plano espiritual. Hoje nós iremos fazer uma reflexão na passagem de Tiago 2:18, aonde ele diz: "E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras." Vamos à leitura do texto. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o, de início, murmurando: "Para quê? O mundo não presta." Compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz demissionário das obrigações edificantes, alegando: "Não nasci para o servilismo desonroso." Aproxima-se da fé religiosa, para desfrutar-lhe os benefícios, entretanto logo após relega ao esquecimento asseverando: "Tudo isto é mentira e complicação." Se convidado à posição de evidência, repete o velho estrebilho: "Não mereço, sou indigno." Se trazido a testemunhos de humildade, afirma, sob manifesta revolta: "Quem me ofende assim?" E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda a parte é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente, sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem, incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade, sem escravizar-se às criações de que será sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé, por intermédio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Uma passagem interessante que o Emmanuel nos traz para refletirmos sobre quanto está sendo, o quanto nós estamos valorizando as nossas obras. Aqui o Tiago fala de uma maneira muito simples e enérgica que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele demonstra que a fé dele será medida pela entrega que ele fará, não pelo verbo que ele transformará, em palavras para os corações que poderiam ouvir. Ele fala nessa reflexão que nós devemos dessa maneira fugir das lamúrias, nos diz Emmanuel. Recordando o palestrante mineiro espírita, que vem dizer para a gente sobre as pessoas que são mucurelas. O Ricardo Melo. Ele vem dizer para a gente que as pessoas mucurelas são aquelas que murmuram, queixam, reclamam e lamentam. As pessoas que nada na vida para elas está bom. As pessoas que muitas das vezes enxergam a dificuldade nas pequenas oportunidades que lhes surgem na vida para evoluir.
E aqui o Emmanuel vem trazer para a gente esses formatos de seres no qual nós espíritas estamos muitas das vezes integrados, que são as pessoas que abandonam a tarefa por achar difíceis, por encontrarem ingratidão, as pessoas que alegam que não nasceram para servir, pessoas que, na maioria das vezes, não querem se reerguer das sombras que estão, pessoas que admitem ser tudo mentira, todo esforço que é feito, que nada tem de valor, ou aquelas pessoas que fingem a humildade, dizendo não merecer o mérito de um elogio, ou aquelas que não aceitam quando são chamadas realmente à humildade, quando o seu orgulho e sua vaidade são realmente feridos, ele aponta, você sabe com quem está falando? E aqui o Emmanuel vem dizer, quem me ofende assim? E nós iremos ouvir tantas outras formas de se expressar quando o ego é ferido. Mas ele traz para a gente uma passagem interessante, o Emmanuel, dizendo que o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Nada do que ele conquista ou do que ele constrói parte dele. Nós somos instrumentos dessa máquina universal que movimenta e que transcende o nosso olhar físico. E ele vai dizer mais à frente, revelemos a nossa fé por intermédio das nossas obras na felicidade comum. E o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo, que é o que realmente iremos e precisamos receber, de amor, de sabedoria, de beleza, a beleza do Espírito e de poder. Esse poder que está emanando através dessa fé que se refletirá nas obras. Mas o próprio Emmanuel, nós falamos aqui na reflexão do capítulo 2 do versículo 18. Isso do livro Fonte Viva. Mas, para poder enriquecer o nosso estudo, nós iremos no capítulo 106 do livro Palavras de Vida Eterna, aonde o Emmanuel faz uma reflexão de um versículo antes. Ele vai fazer a reflexão no versículo 17 do mesmo capítulo 2, aonde o Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. E ele continua no 18, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se a fé ela não tiver obra, ela é morta. O Emmanuel vem trazer para a gente nessa passagem, no Palavras de Vida Eterna, que nós devemos, se nós não valorizarmos a semente, ela não germinará. Se nós não dermos valor aos talentos artísticos que às vezes nós mesmos adquirimos, ele ficará apodrecido nas gavetas. Ele vem dizer para a gente, não irei ler o texto, estou pegando algumas passagens, que se nós tivermos um projeto de construção, mas ele ficar engavetado, ele será relegado ao mofo e à podridão. Da mesma forma, se nós não utilizarmos os nossos dons para o bem, aquilo que nós carregamos em nosso coração como os méritos que já adquirimos de outras reencarnações e que podem ser utilizados agora, e nós não iremos receber nenhum tributo material por eles, nós estaremos como o obreiro sem fé. Nós seremos aquele que transmite a fé, mas não tem obras. Então, o Emmanuel ele traz uma reflexão muito profunda para a gente em ambos os capítulos, o 106 do Palavra de Vida Eterna e o 26 do livro Fonte Viva. É importante nós entendermos que na nossa jornada de hoje, na nossa jornada terrena, nós somos chamados, como diz o Emmanuel, para confiar servindo. A nossa missão na Terra é ser aquele exemplo maior que Jesus nos deu. Que aquele que quer ser o maior entre os homens, que seja o maior servidor. É necessário que nós nos apaguemos para que o Cristo cresça em nós, para que ele possa resplandecer e que a nossa fé seja transbordada através das atitudes. Oportunidades são dadas a todos os instantes, em todos os momentos, em todas as situações, sejam no meio familiar principalmente, nos meios sociais, trabalho, na vida comum, no trânsito.
e como nós estamos utilizando aquilo que já adquirimos de conhecimento. O chamado com Jesus, principalmente nesse momento no qual estamos encarnados, aonde nos é dado a chance de almejar uma promoção, uma meritocracia com Deus no campo do nosso crescimento evolutivo, através de atitudes que são simples e rotineiras, partindo pelo conheça a ti mesmo. Nós devemos ter boas obras para conosco mesmo. O cuidado com o espírito, como estamos indo dormir, como estamos acordando, como é a nossa conexão com o plano espiritual nos momentos, no dia a dia, ou nós somente lembramos dele no momento que vamos ali orar para descansar ou que estamos em algum meio religioso. É importante essa reflexão porque nós estamos em todos os instantes, como já nos diz Kardec, em contato com o plano espiritual. Mas muitas das vezes nós não nos mantemos conectados a ele, ele está conectado a nós. E nós perdemos as oportunidades de refletir nas chances de auxiliar. Então estejamos atentos, estejamos alertas, sejamos sim obreiros com fé. E como diz no capítulo 106 de Palavras de Vida Eterna, confiemos servindo. A mensagem de Emmanuel sempre nos traz a reflexão para sermos servidores acima de tudo. Mas a fé, não podemos esquecer, ela só é concretizada com obras. A fé sem obras é morta. E o Tiago vem nos dizer isso, que pelas obras nós conheceremos a fé que ele tanto falava dela. Um forte abraço.